Bom, garotos, nós vamos começar aqui, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui com as marcas tipográficas. E eu queria que vocês prestassem atenção aqui aos slides que eu vou apresentar, tá? Para que a gente possa continuar aquele conteúdo em relação à compreensão de texto. Então, vocês podem observar que eu até coloquei aqui no início do slide já uma imagem para chamar a atenção de vocês que muitas vezes a gente consegue identificar o produto sem que ele necessariamente esteja escrito o nome. Essa marca que está aí, essa marca dessa latinha que aparece, todo mundo vai conseguir relacionar, é a marca da Coca-Cola e não está necessariamente ligada aí ao nome. Então, que marca tipográfica seria? O que nós estaríamos trabalhando? Qualquer imagem que esteja ligada a um contexto, mas não há o texto em si para que nós possamos identificar. Então, nós vamos falar sobre marcas tipográficas, tá? Que também é um recurso muito importante para compreender os textos em inglês. Nós começamos aqui dizendo para vocês o que seria essa marca tipográfica, né? E eu posso relacionar aqui até mesmo em textos em português, que seria o que nós chamamos de linguagem não verbal, tá? A linguagem não verbal, ela é um elemento do texto que vai nos permitir tirar informações muito valiosas ali e compreender um pouco do significado global desse texto. Então, eu tenho isso em língua portuguesa e tenho em qualquer outra língua estrangeira. Então, nós chamamos isso de elementos não verbais ou marcas tipográficas. E o que seriam essas marcas tipográficas? O que eu posso reconhecer como uma marca tipográfica dentro de um texto? Números e símbolos. Porque número, por exemplo, em qualquer língua, eles serão iguais, né? Os números eles serão representados de maneira igual. Então, se em um texto lhe pede uma informação a respeito de datas, você vai procurar números. Símbolos. Existem determinados símbolos que são considerados símbolos universais. Por exemplo, o símbolo colocado numa bandeira de um navio pirata. Todo mundo sabe que é uma caveira. A caveira ela vai representar, por exemplo, a morte e o perigo se eu coloco dentro de uma caixa de eletricidade, por exemplo. Ali eu estou dizendo para você, não se aproxime. Mesmo que não haja nada escrito ali, eu estou dizendo para você, não se aproxime. Se eu pegar, por exemplo, um pombinho branco, simboliza a paz, é um símbolo universal. Então, números e símbolos são elementos não verbais dentro de um texto que nos dão informações sobre o teor desse texto. Outra coisa que são os caracteres, por exemplo, em negrito, em itálico, que estejam sublinhados, em caixa alta ou letra maiúscula, como a gente costuma dizer. O que isso vai representar? Que aquele dado ali dentro daquele texto, ele tem uma importância diferente. Ele tem um significado mais relevante. Por isso que eu destaquei. Coloquei em negrito, coloquei em itálico. Itálico é aquela letrinha assim, um pouco deitadinha. Divisão de texto em títulos e subtítulos. Outra coisa importante para a gente verificar dentro de um texto, tá? A divisão que ele vem. Itens, subitens, tá? Todos esses marcadores são importantes no texto. Quando você pegar um texto em inglês, não olhe só o elemento textual, o código verbal, só a palavra. Olhe também todo o entorno desse texto para identificar essas marcas tipográficas. Gráficos e tabelas nos oferecem informações muito importantes. Quando a gente começa a olhar para o gráfico, que tem os valores que estão distribuídos ali, a gente consegue extrair desses gráficos e dessas tabelas muitas informações. Vocês podem observar, por exemplo, que no momento atual, muitas pessoas, muitos jornais apresentam todos os dias tabelas de vacinação, tabelas de contaminação, tabelas de números de vagas em hospitais. E aqueles gráficos ali a gente vai observando e vai fazendo comparações e vai tirando dali informações. Se eu jogar só o gráfico para você, você é capaz de interpretar. Fotografias, desenhos, qualquer outra ilustração que venha no texto, ela é importante e ela é relevante. Outra coisa que você pode observar também são as informações do rodapé do texto, porque ele vai dizer quando ele foi escrito, onde ele foi escrito, por quem ele foi escrito, onde ele foi publicado, em que meio ele foi publicado.
Então, isso tudo que a gente encontra dentro de um texto, que é uma informação não verbal, nós vamos chamar aqui de marcas tipográficas, ok? Em seguida, nós temos aqui, ó, por exemplo, coloquei esse exemplo aqui para vocês. Esse texto aí está em um signo que nós não reconhecemos, né? Não está escrito aí numa língua, nem é inglês aí, nem é português, tá? Então, a gente não reconhece diretamente quando olha para saber o que está escrito aí. Mas, para compreender essa gravura, o que a gente vai fazer? A gente vai basear em nosso conhecimento de mundo. O que é parecido com isso que eu posso associar a uma propaganda semelhante à minha língua, a língua portuguesa, tá? Para que eu possa identificar propaganda do quê? Se a gente olhar atentamente, se vocês puderem observar bem direitinho, existem bolhas na parte inferior que remontam assim como se fosse como se fosse algo escorrendo, uma água escorrendo. Tem os numerais aí, por exemplo, número 1. Tem as cores, tá? Que são usadas também na representação do no nosso signo aqui, na propaganda que nós conhecemos aqui. Então, a gente usa para reconhecer esse texto aqui as marcas que aparecem, tá? Não está escrito, mas é a propaganda da Coca-Cola, tá? Não está escrito aí. Se a gente seguir adiante, nós temos aqui um outro texto em que eu tenho uma gravura aqui representando um signo que não é a língua portuguesa. Quando eu falo em signo, eu estou falando nas palavras que estão dispostas aí. Então, não é comum a língua portuguesa, nem é comum a língua inglesa, mas a gente pode identificar e pode conseguir descobrir do que trata isso aí. Como assim? Olhando para as imagens, olhando para as gravuras. Ele está mostrando um pacotinho, tá? Que tem os outros dois semelhantes aí embaixo, de cores diferentes e que se assemelham muito a pacotinhos de goma de mascar, ou de chiclete, ou de bombons. Cada um com seu sabor. Se a gente perguntasse aqui, mesmo que não esteja escrito, esse primeiro que ele está mostrando, azul, aí tem lá o amarelinho, provavelmente de limão, e o outro vermelhinho, provavelmente de frutas vermelhas. Então, a gente vai identificando elementos dentro do texto que não estão necessariamente representados com os signos comuns à língua portuguesa. Adiante, a gente tem mais um outro aqui, exemplo para a gente olhar. E eu vou pedir que vocês observem bem as imagens, tá? E tentem identificar ou tentem inferir sobre o que é que esse texto vai se relacionar. Quando eu digo inferir, é você deduzir, é a mesma coisa, tá? Então, nós temos gravuras aí que estão associadas a algumas palavras cognatas, né? Por exemplo, palavras repetidas, algumas palavras que eu posso reconhecer. Eu vou marcar aqui para vocês, para que vocês possam observar direitinho o que é que eu quero chamar a atenção. Ó, eu tenho aqui como uma pessoa, né? Esse é um símbolo, é uma pessoa. Esse outro símbolo aqui, ó, me diz que ele está aqui com um cigarro. Muito bem, com um cigarro. Esse símbolozinho aqui de mais, ó, significa dizer que eu estou associando essa a essa imagem. Olha só, vamos conseguir extrair tudo do texto. Quando eu associo a essa imagem aqui, essa imagem para mim aqui mostra uma folha. Então, cigarro mais a folha resultou nisso aqui. Ou seja, resultou em fogo, né? Então, o que está dizendo aqui nesse texto é que um cigarro colocado próximo a folhas mortas no chão, jogado a folhas mortas no chão, ó, aqui como se fosse pavimento, chão, pode começar uma... Qual seria a tradução dessa palavra? Né? Olha só, ela está aqui embaixo. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês conseguiram identificar que a tradução dessa palavra aí seria fogueira, apenas olhando os elementos gráficos que estão presentes no texto. Nós não traduzimos necessariamente o texto, eu traduzi para vocês agora, tá? Eu fiz a tradução, mas você conseguiu identificar direitinho o que seria aqui o texto.
Mais adiante, nós temos aqui uma outra informação. E usando essas mesmas estratégias que a gente vem fazendo até agora, nós vamos tentar descobrir qual é a mensagem que esse texto quer passar. Olha, o texto está aqui, tá? Eu estou falando aqui, ó, são palavras que provavelmente a gente não vai conseguir aqui traduzir. Eu digo assim, você, né, você diz, eu não sei a tradução dessas palavras, mas tudo bem, vamos seguir. Eu vou olhando, eu encontrei aqui, ó, car, e eu encontrei aqui a palavra accidents, que são palavras parecidas, cognatas, como a gente chama. Bom, tem aqui o número, ó, número, smoking, não lembro o que é essa palavra, tudo bem, mas a gente vai aqui para o texto. Eu tenho carro e tenho smoking. Smoking é fumar. Qual será a relação que está sendo estabelecida aqui? Então eu estou falando 370 não sei o que de smoking. Eu estou colocando esse não sei o que porque é imaginando como é que você está falando. E eu tenho aqui causas, 6.027. Então provavelmente eu estou falando que acidentes de carro matam tanto quanto fumar. Porém, olha pelos números, porém, o cigarro mata mais que acidentes de carro. Então, é isso que o texto aqui está nos dizendo, tirando os elementos gráficos desse texto. Olha só, o cigarro amassou aqui o carro, provocou aqui um acidente. Relacionamos as duas coisas como provocadores de mortes. Coloquei esse outro aqui também, para que a gente possa observar as marcas tipográficas, né? E aí já tem uma coisa diferente. Se a gente analisar aqui esses elementos, ó, nós temos aqui também cigarro. Não é isso? Nós temos também cigarro. Só que olha a relação que é estabelecida aqui. Eu estou fazendo uma propaganda de cigarro. Mas olha para essa moça. Ela está sorrindo. Se eu simplesmente perguntasse para você, os dois textos abordam os mesmos temas, cigarro, mas é sobre a mesma perspectiva? Sem traduzir absolutamente nada do que está aí, você já saberia me dizer que não é sobre a mesma perspectiva, porque aqui nós estamos colocando o cigarro como algo bom, senão eu não estaria sorrindo. Vocês provavelmente não conseguiram acompanhar, ou não veem, não devem ter visto, que antigamente as propagandas de cigarro, todas elas mostravam jovens bem fortes, mulheres bem bacanas, bonitas, sempre praticando um esporte caro. Para quê? Para relacionar o cigarro a algo bom. Depois de muito tempo, com muitas campanhas, é que se começou a colocar no cigarro aquelas imagens de pessoas doentes com doenças provocadas pelo fumo. Mas a propaganda do cigarro inicialmente era para chamar a atenção, para que você olhasse e dissesse, eu vou ter poder se eu fumar um cigarro. Então não é sobre a mesma perspectiva e não precisa traduzir o texto, a gente vai olhando as imagens que se nos apresentam aí. Ainda aqui, que eu coloquei, vou ler o finalzinho, que ficou meio confuso, mas diz aqui, ó, a partir do conhecimento prévio, ou seja, as nossas experiências, o conhecimento do mundo em que nós vivemos, dos diferentes tipos de texto, da natureza da relação entre as pessoas, é que a gente vai conseguindo identificar dentro do texto aquilo que ele quer nos informar. Isso é fundamental no processo de leitura. Conhecimento prévio. O que você sabe sobre o assunto? Tipo de texto, eu já falei aqui para vocês. Poesia, texto em prosa, manual, receita. É importante conhecer. Então, conhecer o mundo em que nós vivemos, saber sobre os conteúdos que nos cercam, nos ajudam muito a inferir o conteúdo de um texto. Então, quando eu digo para vocês assim, olha, traduzir, compreender um texto em inglês, não é só decodificar uma palavra, não é só ir ao dicionário e traduzir aquela palavra. É, antes de tudo, observar todos os elementos que compõem o texto para que eu possa, a partir dali, inferir o conteúdo dele, tá? Então, de novo, vamos desligar aquela chavinha que a gente tem, que diz assim, para compreender um texto em inglês, eu preciso traduzir todas as palavras. Desliga essa chave e liga a outra. Para eu compreender um texto em inglês,
eu tenho estratégias e técnicas que eu posso usar e não preciso traduzir todas as palavras. É nessa chavezinha que eu quero que vocês fiquem com o conhecimento de vocês. Então, coloquei aqui um outro exemplo para que você possa olhar e diz assim, ó, baseando-se no seu conhecimento prévio e nas marcas tipográficas, você é capaz de ler o texto ao lado? Eu sei que alguns de vocês devem estar vendo esse vídeo no celular, pode ser que fique complicado para você entender, mas todo esse material está em PDF no grupo para vocês. Então, vocês vão deixar para responder essa perguntinha quando vocês receberem o material aí para vocês. O que eu quero chamar a atenção é, olhe os elementos não textuais, ou seja, olhe para os elementos que não são texto. As pessoas dançando, as pessoas pulando, um aparelho celular aí, e algumas palavras depois que você vai olhar é que são parecidas com o português. Então, o que eu quero saber é, você conseguiu compreender sobre o que é que esse texto fala? Tá? Ainda mais adiante, uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, que vocês também só vão responder quando esse material estiver lá no grupo disponível. Qual o objetivo desse anúncio? Sobre o que esse texto fala? Tem palavras aqui, olha só, vou marcar. Olha só, downloads. É uma palavra que eu não preciso nem dizer para vocês o que é mais. Outra coisa que eu não preciso dizer. Ó, aqui também não preciso dizer. Outra coisa que eu não preciso falar. Web, também não preciso dizer. De novo a palavra download aqui. Ó, de novo a palavra download. Ela está ouvindo música. Eu tenho bem aqui assim a palavra, ó, MP3. E eu tenho bem aqui assim a palavra download. Ora, mas se eu tenho aqui MP3, se eu tenho aqui download e ela está ouvindo alguma coisa, eu vou identificar muito fácil qual é o objetivo desse anúncio. É isso que eu quero que vocês coloquem para mim lá. E aqui, para nós finalizarmos esse slide, nós observamos e vimos que as informações não verbais dentro de um texto, dentre outros elementos, como as palavras cognatas, por exemplo, nos dizem muita coisa a respeito desse texto. Coloquei aqui alguns símbolos para vocês. Olha só, não tem nenhum texto escrito aqui, mas você com certeza sabe o que esse símbolo quer dizer. Não tem nenhum texto escrito aqui, mas baseado no seu conhecimento prévio, no momento que nós vimos, você sabe o que esse elemento aqui quer nos dizer. Também não tem texto, mas olha só como você consegue identificar rapidinho o que esse símbolo quer nos dizer. E esse aqui? A que estaria relacionado? Olha só, a que estaria relacionado? Você tem, por exemplo, aqui, ó, Estados Unidos, uma curva descendente. Você tem aqui o Japão. Você tem aqui a China, que parece uma coisa estável. E nós temos bem que assim, ó. Então eu estou falando do momento que o Brasil vive, que é um momento de ascensão dos casos de Covid-19. Então, prestem atenção. As informações não verbais de um texto, elas são extremamente importantes na compreensão desse texto, tá? Muito, mas muito importantes mesmo na compreensão desse texto. Aqui mais um exemplo para a gente ver, né? O que será isso aqui? Isso aqui é um texto que fala sobre o quê? De novo, números. Números. Ó, números. Marcas tipográficas. Uma palavra conhecida, ticket, tá? Esse aqui, ó, exhibition, uma palavra também que eu posso identificar. Então, esse texto aqui fala sobre o que mais especificamente? Também é outra coisa que eu queria que você, ao encontrar o material no grupo, me dissesse. Fala sobre o que é isso aí? Que tipo de texto é esse? De onde foi que ele foi extraído? E ele fala sobre o que? Tá bom? Esses são os nossos exemplos de marcas tipográficas. Um outro exemplo de marca tipográfica muito importante é em relação aos gráficos, tá? Em relação aos gráficos. Vou perguntar para vocês. Esse gráfico aqui, ele se refere a quê? Palavra cognata, vaccine e sei, agora eu já entendi. Quer ver como você sabe, ó? Estou falando de doses
administradas de vacina em janeiro de 2021. Eu tenho aqui, ó, o gráfico me mostrando, e eu posso perguntar para você de qualquer jeito. Nos Estados Unidos, qual é a posição do Brasil? Qual é o país que mais se aproxima do Brasil? A Espanha, como é que está? Então, você vem aqui, ó, e já identifica aqui as doses de vacina administradas. Mas, professor, onde é que estão as doses de vacina administradas? Estão aqui nessa outra parte do gráfico. 5 milhões, 15 milhões, 25 milhões. Então, eu já sei que quem mais aplicou até agora? Estados Unidos. E depois, a China. E depois, o Reino Unido. E nós onde estamos? E nós estamos bem aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Com pouquíssimas doses administradas até janeiro de 2021. Até porque nós começamos a vacinar muito tardiamente em relação a esses outros países. Mas eu estou colocando só o gráfico aqui para que você possa observar que é muito importante para a compreensão de texto olhar também outros elementos que não sejam só as palavras, tá bom? Pedi aqui, pratique um pouco mais. De que trata o gráfico abaixo? Identifique os 5 itens com maior percentual. Nós estamos fazendo juntos isso aqui. O exercício que vai para vocês fazerem é outro, que nós estamos fazendo juntos. Então, se eu quero os 5 itens com maior percentual, olha o que eu estou pedindo. Percentual vai ser dado em números. Se vai ser dado em números, eu venho procurar aqui. E se é um gráfico, e ele está me dando a posição em números, ele está aqui colocando para mim na ordem correta. Então, eu tenho aqui, ó, os 5 elementos com o maior percentual. Ok? Estou falando de novos casos por 1 milhão de habitantes. Vamos adiante? Para finalizar esta parte da aula, leia o texto a seguir. Qual é o objetivo do texto? Qual é o objetivo do texto? Bom, eu vou observar os elementos que eles são apresentados aí para mim, vou procurar as palavras que são cognatas e eu já identifico uma aqui e eu já sei que esse texto provavelmente fala sobre algo relacionado à educação, tá? Então, nós temos aqui, ó, um texto que você vai identificando através das palavras cognatas qual seria o objetivo do mesmo. Então, o que a gente vai concluir? Ao olhar para um texto, a gente vai lembrar daquelas estratégias que eu falei na aula passada. Skimming, scanning, que é passar os olhos rapidamente sobre o texto para tirar dali a informação principal. E a outra coisa que eu vou observar no texto é o que eu estou chamando aqui de marcas tipográficas ou de elementos não textuais, tá? É a linguagem não verbal, que são todos os elementos que estão dentro de um texto que vão me fornecer informações muito importantes para conseguir compreender aquele texto. Não é mais traduzir, é compreender, ok? Não é só meramente traduzir, é agora compreender, ok? Então, nós finalizamos aqui a apresentação desse slide para que a gente possa passar para a atividade que a gente vai resolver agora.